Demorando um pouco aqui para... Pronto, começou. Perfeito. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma apresentação do primeiro encontro paulista de pós-graduação em matemáticas. Agora, quem vai apresentar é o José Alvim. Ele vai falar sobre convolução de Day para subobjetos e para nós também. José, muito obrigada por estar aqui apresentando para a gente. Agradeço a presença de todos e você pode começar quando quiser. Beleza. Bom, obrigado, gente, por estar aqui presente. Fico feliz de ver caras até novas. Bom, eu queria agradecer a iniciativa e a organização, porque esse daqui é como é que fala? É um evento muito legal, porque ele, é multidisciplinar e dois, tem as minhas disciplinas, né? Tem os meus interesses. Porque geralmente quando tem eventos multidisciplinares de matemática, vai ser raro de ter um comitê científico que tenha, como é que fala, interesse em fundamentos. Então, isso daí é muito legal, porque daí tem uma desculpa para eu ver gente que eu já tenho bastante saudade, que eu não veria em congressos que eu participo, né? Então, muito legal, parabéns e obrigado. Todos os agradecimentos, né? Todos juntos. Bom, esse trabalho aqui que eu vou apresentar faz parte de algumas investigações que a gente está fazendo. E essencialmente a gente está estudando formas de resolver um certo problema que a gente tem com a convolução de Day, que ela não funciona bem para subobjetos. Eu vou explicar mais disso adiante, né? Então, o objetivo desse trabalho, dessa investigação é o seguinte: a convolução de Day ela é uma forma de você estender uma operação monoidal que você tem numa categoria base C para a categoria de funtores, né, de prefeixes sobre aquela categoria. Então você estende ele por um tensor D de uma certa maneira universal, que eu vou explicar nesse pedaço aqui da apresentação, qual é exatamente a maneira universal. Mas a questão nossa problemática aqui é a seguinte: na na categoria de prefeixes usual, né, quando a gente está, quer dizer, sempre que você está tirando um pullback, o pullback de um mono continua sendo um mono aqui. Isso daqui é importante por razões da lógica interna, que na verdade o real motivo que a gente está estudando esse negócio é que a gente gostaria de encontrar uma forma de falar de enriquecer a linguagem interna dessa categoria de prefeixes para que as coisas fiquem mais interessantes, porque a gente agora está falando com um produto tensorial ou algum produto do monoide, só que aplicado para subobjetos. Então vamos começar com meio que um prelúdio, assim, que é para quem não souber já a terminologia, eu vou introduzir, que eu chamo a categoria de prefeixes, que é a categoria dos funtores contravariantes da categoria base C, que é o parâmetro, em 7. E daí os morfismos são transformações naturais. E meio que o lema disso daí é que, né, o nosso mote é que a categoria de prefeixes, ela é um topo de Grothendieck, mas em particular ela tem várias propriedades categoriais e lógicas interessantes. Essencialmente, ela tem uma lógica interna muito rica, assim como uma lógica de set, que é um caso particular de prefeixes de uma categoria, de um ponto, né? E um exemplo de feixe para uma determinada categoria, a gente pega e fixa um espaço topológico com seus abertos, os morfismos são as inclusões de abertos, e o prefeixe é o prefeixe da restrição de funções contínuas. Então, isso é um exemplo. Você pega uma injeção de um aberto dentro de outro, a gente tem uma função das contínuas definidas de um aberto para R, para o menorzinho para R, que pega a função no grande e restringe para o pequeno, né? É bobagem, mas é uma imagem útil para prefeixes. Então agora a coisa começa a esquentar, que é como é que é definido a convolução de Day. Tem algumas formulações delas.
Eu não lembro onde é que tinha um erro nessa. Eu acho que esse cara aqui tá meio esquisito, então vamos ignorar ele. Mas essencialmente a convolução de Day ela se dá como a extensão de campo pontual esquerdo, no nosso caso, dessa composta através disso daqui, que na verdade, no fundo, o que a gente está fazendo, a gente está estendendo e completando esse quadradinho aqui de uma maneira universal, o que essencialmente está dizendo que, bom, a gente pode tirar o produto de dois elementos e fazer a imersão de Oneda. Eu sou das pessoas que escrevem a imersão de Oneda assim. Isso daqui é só porque ia ficar grande, mas esse daqui, o hatch é prefixes, né? A gente pode ou fazer a convolução, o tensor antes e depois fazer a imersão de Oneda, ou a gente pode fazer a imersão de Oneda coordenada a coordenada, e daí a gente passa como é que fala? A convolução de Day. Essencialmente, ela está tentando resolver esse problema universal e por causa de completude e um monte de propriedades, você consegue forçar que ela existe lá. Então, aqui no começo, na verdade, eu dei uma declaração enorme de propriedades da categoria C que a gente está interessado, que é a categoria base, que ela tem que ser monoidal, semicartesiana, simétrica, cocompleta, e o produto monoidal tem que ser bicocontínuo. Então, já é até um trava-língua. Um exemplo de categoria desse jeito como é que fala? É, a semirreta real estendida, com a ordem trocada, uh, e isso faz dessa ordem parcial um reticulado completo e um quantale, na verdade, né? Então ele tem uma operação monoidal, que é a soma, que distribui sobre os supremos do reticulado, que são os ínfimos em R, e ela por continuidade, né? É associativa, comutativa, o neutro. Não só ela tem neutro, como o neutro é o máximo do reticulado, então que é o que a gente chama de ser semicartesiano ou integral. Enfim. E tem uma observação, né? Porque tem esse L aqui embaixo, é de Lovert, porque os espaços de Lovert, que são os espaços quase pseudométricos estendidos, são categorias enriquecidas, ou seja, são espaços métricos que não são simétricos, nem sempre a distância de um ponto a ele mesmo é zero, e como é que fala? Basicamente, e pode ser infinito também a distância, então é basicamente só um troço que tem desigualdade triangular, essencialmente. São categorias enriquecidas, e daí você tem algumas propriedades legais, você pode olhar até lógica contínua lá dentro, mas enfim. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa convolução, só para ter uma noção de, tipo, por que a gente está mexendo com ela exatamente. Essencialmente porque a imersão de Oneda é um funtor monoidal forte entre a categoria monoidal C e a categoria monoidal prefeixo sobre C com a convolução. Então ela tem um isomorfismo, que é esse isomorfismo entre o terminal da categoria C e o terminal da categoria... não, minto. Esse é o terminal Aqui é C e esse daqui é o terminal de C-hat, né? Mas isso daí não é muito surpreendente porque, né, continuidade do Ioneda, então, tipo, não tem muito segredo. Isso ia sempre acontecer. Mas tem um isomorfismo natural entre você, nesse funtor aqui, contra a variante né, ser, enfim, mas esse isomorfismo já é um pouco mais importante, mas de alguma maneira tem uma pilha de condições de coerência que significa que tem mais ou menos, tem essencialmente as mesmas propriedades do que o D tem a mesma propriedade do que tinha embaixo, então se for integral vai continuar, se for simétrico continua simétrico, ele é bicocontínuo porque inclusive ele é definido como um certo colimite apropriado. Então, como é que fala? As coisas andam bem, sabe? Se tiver um adjunto à direita, ele também vai ter. Enfim, essa parte aí é boa.
Daí, a questão que a gente queria fazer é que para poder enriquecer a lógica interna, a gente precisa ter uma forma de adicionar um conectivo, essencialmente, que se traduz com introduzir um, um conectivo, né, uma operação entre subobjetos, efetivamente. Desde que ela seja coerente, depois ela acaba indo para o classificador de subobjetos, de alguma maneira, né? Então, a questão que a gente estava fazendo era os pullbacks, que são o que a gente está querendo generalizar, eles são definidos. Você pode definir ele direto como um limite de um span, mas eles também podem ser enxergados como o equalizador desse par de flechas aqui do produto deles, né? Que é a mesma coisa. É, e nesse caso aí, a gente tem uma coisa que já é interessante, porque se a gente trocar, né, a coisa boba que foi como surgiu a ideia de colocar a bola em volta do X, a gente tem agora uma definição do que seria um pseudo pullback, que é um pullback quando a gente usa a convolução de Day ali no meio. No caso, isso serve para qualquer, né, serve para qualquer categoria que seja cartesiana e monoidal também. E de onde é que saem essas projeções? Essas projeções elas saem da semicartesianidade do produto, porque elas têm umas pseudo-projeções que são dadas pelo unitor à esquerda e o unitor à direita, e como é que fala? Essa composta aqui, elas têm boas propriedades no sentido de que quando você projeta o tensor de duas flechas, você tem a flecha que você escolheu de alguma maneira. Então, tipo, é razoável. Ela se fatora, sabe? E daí, qual é o problema do que a gente está fazendo, né? O problema é que para isso tudo que a gente escreve aqui é lindo, né? Coloca a bola em volta do X, o negócio parece que vai funcionar, mas não funciona porque né, na categoria slice aqui do A, o produto, né, de duas flechas é dado pelo pullback. E a graça disso é que você está levando flechas que são mônicas em flechas que são mônicas. Isso não acontece com o pseudo pullback, porque ele não tem nenhum motivo para essa composta aqui ser um mono, dado que N ou M, ou inclusive os dois sejam monos. Não tem motivo porque não tem nenhuma universalidade nesse pedaço. Esse pedaço aqui quebra essa propriedade. Mas a gente tem como consertar, que é a segunda metade dessa conversa. Que é como, né? Os prefeixes eles têm sistemas de fatoração por monos extremais. Então, você consegue pegar uma flecha A para C, você encontra o menor mono Bzinho que fatora F. E esse cara é um menor, tal mono que faz isso. Você tem uma construção explícita disso, mas isso daí, na verdade, é só o que a gente vai usar que existe. Menor a menos de isomorfismo na categoria slice, né? Então, essencialmente, o que a gente vai fazer, a gente vai definir o dot de dois monos como sendo um, né? Mas é ou a menos de isomorfismo, mono extremal que fatora essa composta aqui. Então, essa a gente está vindo por aqui, e bom, como a gente equalizou, é a mesma coisa que vir por cima, né? Não faz diferença. E daí a gente está equalizando essa composta. Equalizando não, minto, fatorando extremalmente essa composta. E a gente vai falar de algumas propriedades, que é mais ou menos o grosso do resto da apresentação, é só listar algumas propriedades. Tem uma propriedade zero, que ela é... Isso está errado, tá ao contrário. Ainda bem que eu corrigi, senão ia ficar confuso. Por quê, né? Porque ah, o M quer dizer, vou refalar, né? Ah, o M é maior ou igual do que o dot dele com qualquer outro mono. Por quê? Porque efetivamente, como
Porque ele fatora, né? Porque o Mzinho fatora essa flecha necessariamente. Então, como ele fatora ela através de um mono, e esse cara aqui é o menor mono que fatora, então tem que ter uma flecha que testemunha essa desigualdade nessa direção. Então tem essas duas aqui, nessas duas direções, que testemunham o fato de que esse mono aqui é menor do que os outros dois. O que é legal. Tem uma segunda propriedade, que é esse diagrama aqui nervoso, mas essencialmente o que tá sendo dito aqui acontece de que maneira, né? A gente tem esse triângulo aqui que é comutativo, porque tem, né, é só um pedaço da definição do pseudo-pullback e a definição do dot. E esse daqui também é do outro lado, né? Eles comutam. Daí, quando a gente tem uma desigualdade entre um mono M e um mono M', uh, pelas propriedades legais das pseudo-projeções, esse triângulo interno comuta. O que força pela universalidade desses dois equalizadores aqui, vai forçar que tenha uma flecha horizontal que estende elas. E daí, a partir dela, a gente, como é que fala? A gente pode fazer esse caminhozinho aqui esquisito, e você conclui que ele tem que ser igual a esse daqui. O que está dizendo que, na verdade, a gente fatorou a, a composta através ah, é, desse, é, desse monozinho aqui. E esse cara era o menor cara que fatorava. Então tem que ter uma flecha aqui, mônica, que faz esse diagrama aqui como tá. Ou seja, virou uma mega zona essa história aqui, mas na verdade só está dizendo que se um cara é menor que o outro, então o produto de qualquer cara por ele é menor que o produto do outro pelo mesmo qualquer cara, né? Então ele é crescente e por simetria, e bom, mesmo sem simetria, você consegue fazer esse tipo de prova nas duas coordenadas sem muita tristeza. Ih, tá acabando o tempo, só tem 4. Então, generalizando a propriedade zero, como a gente tem que ele é menor ou igual a M e N, ele, pela definição, pela propriedade universal do edge do ínfimo de dois subobjetos, na verdade ele é menor ou igual que o ínfimo também, né? Que a propriedade universal do ínfimo é esse cara aqui, então a gente chega à conclusão que o dot é menor que o ínfimo dos dois caras. É só uma extensão da propriedade zero, é direto, né? Aqui a gente tem a propriedade 3, a propriedade 3,5, que tem a ver com o objeto inicial, né, é o mínimo subobjeto, que com completude, aqui devia ser prefixos, né, mas não importa. A gente tem o objeto inicial, que atinge todo cara com exatamente uma única flecha chamada z de x, né? E tem um mono que fatora ela. Essa flecha mônica que fatora ela, pela unicidade, é fatorada por todo outro mono, porque considera a composta dessa flecha ZM, que é o único cara que atinge Z a partir do inicial, com qualquer mono. Por definição, ela tem que ser igual a ZA, porque só tem uma flecha que faz isso. Agora, ele fatorou, então tem que ter tem que ter uma desigualdade aqui. O que significa, né, que, por um lado, diz que M é maior ou igual que a flecha zero sempre. Agora, pelas outras propriedades que a gente tinha provado, a gente também sabe que o M dot, o, o zero, tem que ser menor ou igual a zero. E a gente sabe também que ele maior ou igual a zero, por isso daqui, né? Então a gente provou que eles são iguais, módulo isomorfismo, né? E tem ainda uma espécie de uma distributividade, mas está quase acabando. Pela distributividade, a gente quer dizer o seguinte: usando aquela propriedade anterior de crescimento, a gente consegue mostrar que, bom, como ele é maior ou igual que os dois, pela propriedade universal, o dot com um sup vai ser maior que o sup dos dots. Mas
o outro lado da desigualdade, ele não sai fácil porque ou você coloca uma propriedade falando, tipo, esse cara aí tem adjunta à direita, daí sai a igualdade de alguma maneira, porque ele vai ter todos os supremos, porque ele vai ser um adjunto à esquerda, né? Então ele vai preservar. Agora, o fato dele ter um adjunto ou ter alguma propriedade, propriedades mais legais, não tem a ver só com o tensor, também tem a ver com o sistema de fatoração da categoria. Então, para mim, pelo menos, não é óbvio se tem uma construção natural ou hipóteses adicionais que a gente vai colocar. Então fica aí tem essa questão ainda meio aberta de determinar quando esse cara aí vai ser legal. E a gente sabe que ele tem uma propriedade que é negativa, né? Que é quando o M dot não for isomorfo ao próprio M, que se reduz na verdade, tem relação direta com o M tensor, a identidade, mas eu não vou falar dessa parte aqui, não vai nem dar tempo. Então, o dot simplesmente não pode ter nenhuma unidade, então ele não vai ser... Se essa daí não for a unidade, ele não tem nenhuma. Por um motivo meio bobo, que é... Bom, se você multiplicar por qualquer candidato em unidade, ele vai ser menor do que você multiplicar pelo top, que é menor ou igual que o negócio, que o próprio M. Agora, o top é igual à identidade. Então, se não tiver igualdade a M aqui, a gente tem um menor estrito, e bom, daí já estragou, né? Não dá, não dá para fazer. Mas é isso. Deu 21 minutos, olha só. Muito obrigado. Referências. E a gente tem tempo para perguntas. Sim, muito obrigada, José. Agora eu passo para as perguntas. Alguém quer começar? Não, senão vou fazer uma pergunta meio paralela, na verdade. Uhum. Basicamente, essas coisas apareceram justamente por causa daquela coisa, né, do pullback de mono é mono e pseudo pullback de mono acaba não sendo, né? Não tem nenhum motivo para ser, a princípio. E esses dias eu estava revendo uma discussão, na verdade, que eu não sei se você já leu com mais calma, que aparentemente tem, eu não tenho toda a certeza se isso é um teorema já com todas as contas feitas, mas que toda categoria semi-cartesiana, ela seria uma categoria monoidal com projeções. Seria um C somente C. E aí, o Tom Leinster, né, ele meio que dá uma ideia do que deveria ser uma categoria monoidal com projeções. E eu acho que o que ele está chamando de projeção é um pouco mais do que o que a gente tem feito, né, e do que você colocou aí no trabalho. Então, você foi falando e eu pensei de sugerir que talvez com essas condições a mais tenha alguma coisa que lembre uma universalidade que ajude nesse tipo de conta, de pseudo pullback de mono, mono. Isso pode ser interessante, porque realmente o que atrapalha as contas é que, como é que fala? Tirando funtorialidade, associatividade, tipo, o monoide não tem nenhuma propriedade. Ele pode ser, inclusive, tipo, um coproduto. E daí não faz diferença nenhuma, e daí, se ele não tiver integralidade, né? Então, isso daí é uma coisa interessante de se considerar, mas só com integralidade você, se eu não me engano, quer dizer, não é se eu não me engano, até onde eu sei, né? Não dá para tirar mais propriedades da projeção do que isso. Talvez se você apertar bastante ou for mais inteligente que eu, que é bem possível assim, daí dá para tirar alguma coisa. Mas eu não consegui ver nada além disso. Eu tentei fazer eu não sabia desse artigo, mas eu tentei... É que não é nem artigo, é o N-Café mesmo. Tá, é conversa. Eu acho que está relativamente explicado e acho, no fundo você tem que ir tipo, nos comentários, assim, nas discussões, não é nem na postagem que está mais bem escrito. Geralmente é. Eu não me lembro de ter visto essa discussão, apesar de eu estar inscrito no RSS no feed do café. Então, só se fez um tempo já que esse negócio foi colocado. Depois eu te mando. Por favor. Temos mais algum comentário, Hugo? Posso falar uma coisinha?
Então, Deve. Lá vem. já, Lá já aproveitando a orientação lá da próxima semana que vem, então, eu acho que uma conta que a gente tem que, uma coisa que a gente tem que levar em consideração para montar um possível candidato adjunto à direita é que uma categoria que é cartesianamente fechada nem sempre é localmente cartesianamente fechada, né? Então, mas como a gente está num topos e prefeixes são topos, que a gente consegue garantia que os comas dão topos também, é que Sim, você usa para montar o adjunto à direita nos comas, você usa a estrutura digamos, interna. Então, ou seja, a gente, mesmo que a gente consegue montar, né, com a convolução de Day, né, as exponenciais nos prefeixes sobre C, nos comas, que tem a ver com os pseudo-pullbacks, nas categorias que envolvem os pseudo-pullbacks, a gente vai ter que usar alguma estrutura interna. Então, não é só, como você falou, a coisa é mais imbricada para você conseguir garantir essa distributividade e, portanto, um adjunto à direita para esse produto, esse pontinho em cima de um objeto A. Também tem que levar, acho que, em conta que a gente vai precisar de uma construção que não é digamos, puramente diagramática, né? Não é só passar daqui para lá. Então, eu acho que eu cheguei a olhar, se eu não me engano, era um texto da Caramelo, expandindo essas contas e fazendo com detalhes que geralmente não se vê feito a passagem. Eu acho que, não, talvez fosse da adjunta direita do pullback nas comas, né? é isso. Mas que está relacionado com isso, você consegue recuperar. Agora, da minha memória, era um troço que realmente tem motivo para não estar escrito, É porque feio, é feio. Mas eu pensei um pouquinho e não não vi vejo outro, jeito também. não vi outro método para, digamos, fazer uma classificação de quais são como você disse, quais são as flechas que saem de um pseudo-pullback chegando num objeto na coma, né? E aí depois fazer aquela fatoração pelo mono extremal, sem passar pela construção do adjunto à direita digamos, do pseudo-pullback. Na Sim. mão, né? Fazer na mão usando a coisa interna mesmo. Mas aí, É, né, é só isso aí. Também acho que é complicado isso mesmo, por isso que não saiu fácil lá. sim, eu imagino. E agora respondendo o Pedro, que tinha perguntado como é que eu coloquei a emissão de Oneda lá no negócio, na verdade é uma zona pequena, assim, eu vou fazer, eu acho que o Juan vai brigar comigo, porque é uma nojeira o que eu fiz, mas deixa eu mostrar, porque é meio que não trivial, assim, na real. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, como é que fala? Na verdade, eu só declarei um operador. Na verdade, a parte do comando real oficial é isso daqui, né? Mas que só usa uma determinada fonte, só um nome tosco aqui, e daí eu só pego o símbolo direto da fonte e roubo. E especificamente essa é a fonte, e tipo, se você fizer isso vai funcionar, mas ninguém nunca vai entender como funciona, o que é tipo perfeito pelo que como funciona o LaTeX. Então já tá tipo Eu acho que consistente. no fundo, é assim que funcionam os símbolos, tipo, exóticos que você usa em texto. De fato, não é muito longe de como sempre foi feito. Vou colocar isso aqui e daí. É que não é exatamente o código Unicode, porque eu pensei a mesma coisa que você pensou agora. Daí eu procurei na tabelona das coisas do Unicode qual é o código,
ele, tipo, saiu uns troços errados. E daí eu falei, ah, entendi. Daí eu olhei na tabela daquela fonte, porque ela tinha lá um negócio. E é tipo essas coisas de Stack Overflow, que você só... Ou Method Exchange, depende do negócio, mas que você só pergunta lá e alguém já tinha respondido. E, tipo... Não é exatamente o código Unicode do negócio, até porque 207 seria meio baixo para esse bloco. Mas é um ponto específico dentro da fonte que você seleciona. Mas é isso, gente. Muito obrigada, José. Obrigado eu. Muito boa apresentação.